Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar com um sistema de dimensionamento de um gerador fotovoltaico. Esta é a tela principal do nosso sistema de dimensionamento fotovoltaico. Através destes botões, eu posso ter acesso a diversas telas. Entrada de dados, dados dos inversores, onde eu cadastro os inversores, dados dos módulos, onde eu cadastro os módulos, tela de produção, tela de análise financeira, tela de rendimento, tela de financiamento, tela de salvar e tela de sair. Vamos iniciar pela tela principal, que é a tela de entrada de dados. É nesta tela que vamos digitar os dados necessários para o processamento do seu gerador fotovoltaico. Os dados necessários que serão digitados nessa tela de entrada de dados, eles são todos encontrados na fatura de energia do cliente. Esta tela de inversores e essa tela de módulos, você pode atualizar os dados, acrescentar módulos, acrescentar inversores, o que ajuda bastante. Vamos nos mover agora para a tela de entrada de dados. Eu vou aqui clicar então no botão de entrada de dados. Ok, nos movemos para a tela de entrada de dados. Podemos caminhar por essa tela só para vocês entenderem. Aqui, efetivamente, nós vamos entrar com todos os dados. Nós podemos voltar para a tela Home. Voltar novamente para a entrada de dados. E prosseguir digitando os dados. Nome, endereço, telefone, e-mail, unidade consumidora, concessionária, qual grupo pertence, número da proposta, gerado automaticamente, a data, CPF ou CNPJ, que tipo de sistema é, trifásico, tensão, estado, cidade, CEP, consumo médio, consumo direto e assim sucessivamente. Eu vou explicar passo a passo aqui como se entram os dados. Se você estiver no grupo A, verde ou azul, você vai ter que também entrar com essas informações adicionais aqui do lado. Aqui na pasta de entrada de dados, eu já digitei todos os dados para ganhar tempo, a gente não perder muito tempo. Como eu estou aqui no grupo A verde, eu tenho esses dados para dar entrada e eles já foram digitados aqui por mim. Se eu passar aqui, por exemplo, para grupo B, não preciso dessas informações. Vou dar aqui para o verde. Tá. Aqui é o número da proposta, gerado automaticamente a data, o CPF, CNPJ. Aqui é o grupo. Vai indicar o número de fases, trifásico, bifásico, monofásico. Atenção, você pode escolher também o estado. Os estados estão todos cadastrados aqui. Conforme o estado que você escolher, você vai selecionar determinadas cidades. Tocantins, por exemplo. Já escolhi aqui Aliança Tocantins. Mas eu posso escolher Araguaína. Vou botar aqui para Aliança Tocantins. Aqui é o CEP que eu tenho que digitar. Aqui o consumo médio no horário fora de ponta. É um grupo A, o consumo é um pouco elevado. Aqui eu tenho um consumo direto. O que é esse consumo direto? Bem, a energia solar é produzida durante o dia. Se o consumidor produz toda aquela energia produzida durante o dia, ele tem um fator de simultaneidade ou um consumo direto de 100%. Se o cliente ou o usuário ele está fora de casa durante o dia, ele gera e pouco consome, essa geração vai para a rede, ele busca à noite ou em outros períodos, quando estiver nublado, etc., o fator de simultaneidade vai ser menor. Isso acaba implicando no projeto. Além do consumo médio no horário fora de ponta, eu preciso da taxa de iluminação, do preço do quilowatt-hora, bandeiras e quantas unidades são atendidas. Isso impacta no cálculo do payback do cliente. Na sequência,
com mais detalhes aqui, eu posso escolher também a potência do modo fotovoltaico. Tem todas as opções aqui. Estou no 535. Quando eu digito 535 watts, eu tenho um cadastro aqui de placas. E nesse cadastro, em 535, eu só tenho uma placa da Jinko cadastrada, então só aparece Jinko. Tipo de orientação é fixo ou tem tracker? Isso influencia na produção. Um sistema com 20 placas instalado fixo tem uma geração, se ele for instalado com tracker, ele vai ter uma geração maior. Tipo de telhado, tem várias opções aqui. Telha de barro, cimento, fibrocimento, metálico, porcelana, solo, laje, etc. Quantidade de águas. Eu posso ter 1, 2, 3, 4 águas. Se eu tiver com uma água, eu posso escolher as seguintes orientações: norte, sul, leste, oeste, ou qualquer composição única nessa rosa aqui. No caso, eu vou permanecer com o norte, entendeu? Tipo de estrutura que fica por baixo da telha: madeira, concreto, aço. Inclinação dos módulos. Eu posso escolher também, eu coloquei 15. Na verdade, a inclinação tem que ser... Melhor inclinação é aquela próximo à latitude do local. Coincidentemente, aqui em Palmas, as inclinações ficam entre 10 e 20 graus, que facilita bastante. Tipo de geração: se é local ou remota. Zona, se é urbano, rural. Tipo de instalação, se ela é residencial, comercial ou industrial. Bem, isso aqui influencia na hora que você vai entrar com os dados da concessionária. Então, digitando a opção correta aqui, ele já preenche o formulário corretamente para você. Eu acho que facilita um pouco. Nesta linha de sombreamento, eu posso escolher qual percentual de sombreamento da minha instalação. Posso escolher aqui. Tranquilamente. Normalmente eu trabalho com 2, aquelas instalações que tem pouco sombreamento. Mas a minha ideia é integrar isso aqui com uma API de um outro programa que calcula sombreamento para mim, e eu entro com essa informação aqui para facilitar. Eu vou falar mais sobre esse assunto na frente, mais para o final da apresentação. Tem o valor do IPTU, que aqui em Palmas tem desconto no IPTU se a pessoa tem energia solar. Então eu acrescentei mais essa opção aqui, que ela influencia no payback. Esses valores em vermelhos aqui, eles são fixos no programa, eles podem ser alterados por mim, mas o usuário não tem como alterar esses valores. Eles influenciam também no payback, nos gráficos de retorno de investimento e tudo mais. Bem, aqui eu posso ir para a aba simular. Ok, na aba simular, eu posso aqui fazer a proposta, fazer o contrato, fazer mais alguma análise detalhada se for preciso, mas o que importa aqui é que eu posso fazer diretamente aqui uma proposta e um contrato, automaticamente. Ok, então vamos dar sequência. Então, já estamos dentro da aba simular. Posso ver aqui que é a aba simular. Ele já puxou aqui a concessionária, que é a Energisa, e o grupo, que é o A Verde. As unidades atendidas é 1, o consumo médio que foi calculado é 4.403. Esse fator aqui é um fator que ele é flexível, ele pode ser mudado, é um fator que eu vou aplicar no preço de custo do equipamento para fornecer o valor para o cliente. Ele pode mudar, ele vai variar de empresa para empresa, conforme os custos que a empresa tem. Ok, eu vou alterar esse valor aqui, vou alterar para 1,45. Bom, em função desse consumo médio, foi calculado que eu preciso de 663,08 placas para atingir essa geração. No entanto, vamos supor que eu vou escolher aqui 680. Então, aqui eu consigo determinar kits prontos que os distribuidores têm. Eu escolhi um kit de 680 módulos. Quando eu vim aqui digitar 680 módulos, pomba, ele vai me dar uma geração de 45.536, fora do permitido para o grupo A. Por quê? Eu tenho uma demanda contratada de 150. Eu não posso ultrapassar essa demanda. Eu estou com um fator
um FDI de 2,42. Então, eu teria que aumentar aqui o número de inversores. Vamos colocar aqui, para atender isso, eu colocaria 6 inversores. Pronto, 6 inversores. Só que 6 inversores vezes 50 dá 300 kW. E a demanda contratada é 150. Eu não posso passar disso. Por isso que eu coloquei aqui 380 módulos. Quando eu colocar 380, eu vou gerar 25.446. Ok? Vou baixar o número de inversores. O inversor de 50 que eu escolhi. Posso escolher aqui qual é o inversor que eu quero. Eu escolhi um de 50. Como a demanda é 150, eu só posso colocar 3 inversores. Então dá 150 que eu preciso. A marca, posso escolher. O telhado já veio, a placa já veio, o número de unidades atendidas já veio, o piso já foi calculado, a área foi calculada. A taxa de dólar é importante, calcular o peso do investimento em dólar. E eu cheguei a uma potência pico de 203,3 kW pico. Ok? Mas a potência real, em função das condições do local, na verdade, é quase 158 kW. Aqui já calculou o preço de venda automaticamente, em função desse valor que eu coloquei aqui, tá? Mas, se um determinado integrador quiser usar essa planilha, ele pode ter, tanto o integrador quanto o distribuidor, sua própria planilha de preço. Ela pode ser agregada aqui para gerar isso automaticamente e evitar esse fator. Mas esse fator é bastante prático. Já calculou o payback em torno de 7 anos e 1 mês. Então você tem essas informações aqui. Aqui estão os dados do inversor. Essa placa ela é permitida. Ele já fez os cálculos para ver se essa configuração é permitida. Isso é tudo automático. Ele verificou que é permitido. Aqui eu mostro algumas outras pastas que eu posso ter acesso. Eu posso ter a pasta de clipping para calcular a questão do clipping aqui em função. Posso ter a pasta de produção. Aqui eu gero a proposta, aqui eu gero o contrato, aqui eu gero o formulário, que é basicamente a solicitação de acesso, varia de concessionária para concessionária. Aqui tem uma proposta resumida, muitas vezes a gente faz uma proposta resumida. Aqui eu volto para a página Home, e aqui é uma pasta onde todas as informações são resumidas. Ela não é necessária, mas eu coloquei aqui, se a pessoa quiser ir lá ver detalhadamente, ela pode ir detalhadamente. Eu coloquei que o preço desse sistema, chutei aqui que é 500 mil, tá? Vai dar um preço de venda de 725 mil. Isso impacta aqui nessa situação. Se eu mudar esse fator aqui para, vamos supor, para 1,35, o preço diminuiu e o payback melhorou, ok? Isso é tudo feito automaticamente. Então eu vou voltar aqui para 1,45. Positivo? Acho que deu para ter uma ideia boa. Antes de eu gerar a proposta e o contrato, eu vou dar uma passeada aqui para diversas pastas do processo de cálculo para vocês terem uma ideia do que tem envolvido nisso aí. Bom, eu cliquei para ir para a prancha de clipping e eu vim para essa tela aqui que vocês estão vendo, onde vai ser calculado o benefício de se colocar 380 módulos. Eu verifiquei que eu tive um ganho de 4,12% e é permitido. Porque eu acho que isso é interessante. Eu poderia colocar até mais módulos, acho que eu poderia ir 420. Vou dar uma verificada daqui a pouco, se eu poderia ir 420. Aqui eu só ampliei um pouco a aba para a gente ver. Estou vendo o gráfico aqui. Azul é a situação normal, vermelha é com o FDI. Essa aqui é a área clipada, esse pedacinho aqui, e essa é a área que eu ganhei. No final das contas, eu tive um aumento na produção de 4,12%. Eu vou passar isso aqui agora para 420 módulos, só para ver o que acontece. Passei então para 420 módulos, ok? Eu ainda vi que é permitido. Eu tive um ganho de 10,16%.
25%. Ou seja, foi favorável essa mudança. Eu acho que foi interessante. Então, eu posso trabalhar nesse programa para buscar uma situação melhor. Ele te dá essa flexibilidade. Ele tem algumas sacadas inteligentes que outros programas não têm, que provoca você a procurar uma melhor situação de operação. Voltei aqui na aba simular, só para mostrar que eu passei para 420 módulos. A potência real subiu para 174,60. Ok? Eu continuo com meus 3 inversores de 50. O FDI foi a quase 1,5. Esse inversor permite. Ok? E eu obtive aquele ganho. Eu aumentei minha geração. Ok? Eu acho que isso economicamente é vantajoso. Dá para se fazer uma análise e verificar se isso é vantagem ou não. Porque é lógico que eu coloquei mais módulos, são mais 40 módulos, o preço vai aumentar. Não vai ser mais aquele preço. Então isso tem que se analisar com calma para ver se é favorável ou não. Eu vou aqui na aba agora propostas, vou clicar aqui. A proposta foi gerada. Vamos ver elas. Está aqui a proposta. Ok? Todas são variáveis configuráveis. Está aqui a proposta do cliente, o nome, a cidade, a proposta, o estado, a data. Aqui os dados do gerador, trifásico AV, de produção, 28.125, é porque eu deixei com 420 placas. Ok? Aqui. Continuando, para cada real investido, eu vou economizar R$ 8,46. Passando aqui pela proposta. Uma unidade a ser atendida. Aqui uma descrição aproximada do processo. Itens não inclusos na proposta. Timeline do projeto. Energia solar não é tudo igual. Aqui está a potência do sistema, a quantidade de módulos, geração anual, o número de inversores. Ok? Área ocupada, peso, redução na conta, retorno anual, economia anual, garantia dos módulos, garantia dos inversores, preço do sistema. Aqui eu tenho o payback, economia em 10 anos, economia em 25 anos. A geração teórica esperada para esse sistema. Aqui algumas informações com relação à inflação energética. Formas de pagamento, a gente pode ajustar aqui. Esse é um arquivo em Word, pode ser editado ou o cliente me passa o que ele precisa, ou o usuário do sistema me passa o que ele precisa e eu adequo aqui. Aqui algumas observações, por exemplo, telhado metálico, estudo de aço, orientação norte, inclinação 15 graus, algumas informações importantes. E é basicamente isso. O próximo passo é mostrar o contrato, como é feito o contrato. Antes de iniciar aqui o contrato, eu vou mostrar a tela que a proposta já está lançada lá e o próximo passo é eu clicar aqui e fazer o contrato. Vou dar uma pausa aqui. Então, nós já temos aqui a proposta. O próximo passo agora é eu criar o contrato. Vou voltar lá na pasta de simular, vou apertar o botão
contrato e o contrato vai ser gerado aqui do lado. Então, estamos aqui na aba novamente de simulação, simular, eu vou agora emitir o contrato. Cliquei aqui, o contrato já está pronto, vamos lá verificar. Nós temos aqui a proposta, nós já passamos por ela. Aqui do lado nós temos o contrato. Agora nós vamos dar uma olhada no contrato para vocês terem uma ideia. Vou dar uma pausa aqui para me abrir o contrato, redimensionando a tela. Retornando ao contrato gerado pelo programa, vou dar uma passada rápida por ele aqui, porque o objetivo não é mostrar o contrato, mas mostrar que o contrato é gerado pelo sistema. Aqui nós temos os dados do contratante, aqui os dados da contratada. A seguir nós temos o objeto do contrato, que na verdade é a descrição do kit. Aqui vem as cláusulas do contrato. Garantias. Novamente menciona a produção. Uma questão que pega muito é o monitoramento, também está abordado aqui. Questão do recebimento e encerramento dos serviços, disposições finais, preços e valores e assinatura do contrato. Bom, esse programa ele tem outras telas que desenvolve todo esse procedimento. É um processo bem complexo. Eu vou mostrar algumas telas só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Mas você não precisa entrar nelas para fazer tudo isso que a gente fez aqui. Esta é a tela de payback que funciona em background. Você não precisa ver a tela, mas ela está aí, ela funciona. Aqui é onde são puxadas as informações. Ela tem outros gráficos. Eles estão disponíveis caso seja preciso acrescentar essa informação na proposta. Aqui tem um fluxo de caixa também. Ou seja, tem bastante coisa por aqui que pode ser aproveitada. Essa aqui é uma tela com informações de meio ambiente. Baseado na configuração do sistema que foi proposto, eu tenho aqui o CO2 evitado, a água poupada, NOx e SOx equivalente evitado, árvores plantadas. Isso também pode ser agregado em algum ponto. E aqui as expectativas, né, de geração, a expectativa de fatura. É a pasta de inversores, onde você pode ver todos os dados que tem. Aqui vou dar uma passada para os inversores cadastrados. Ok, não vou até o final. Estão todos os inversores cadastrados. Pode ser cadastrado mais inversores. Pasta de módulos. Comecei com o módulo 325. Vou caminhando aqui. Todos os módulos cadastrados. Aqui na esquerda tem as informações dos módulos. Tudo que eu preciso. Entendeu? Vou cadastrando aqui, vou vendo aqui os que foram cadastrados. Se quiser acrescentar algum módulo, é só colocar aqui. O sistema funciona automaticamente. Estou indo aqui até 535. Então o sistema aceita e eu posso colocar mais módulos a hora que eu quiser. Pasta de produção. O módulo escolhido foi 535. A produção desse módulo é 68,4 kWh mês. A eficiência desse sistema é 74,39, em função daquelas condições de sombra que eu coloquei, entendeu? Mas é tudo calculado por aqui. Sombreamento ficou em 6%, eu devo ter deixado lá no início 6%, mas ele pode ser mudado lá na tela de entrada de dados. Aqui tem mais algumas coisas. Questão do posicionamento das placas. Aqui as placas que já estão cadastradas lá. Ok.
Na verdade, nem precisaria dessa tela, porque os dados são feitos automaticamente aqui nesta coluna, entendeu? Mas é bom, só para a gente, se tiver alguma dúvida, checar aqui. Mas esses dados já estão lançados lá atrás, na pasta de módulos. A pasta de evolução tarifária, ela pode ser atualizada. Calcular o financiamento também. Muitas vezes alguém faz algum questionamento, eu tenho essa pasta aqui, que eu chamo de um cheque simplificado, onde eu posso checar todas as variáveis, o que foi calculado, para ver se não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. Esta é uma pasta onde eu posso visualizar os dados. Pasta onde estão cadastrados os estados e as cidades, os fabricantes das placas, potências, aqui os estados, as cidades, e aqui na tela eu posso escolher também cidades, cadastrado aqui. Então essas informações, elas são buscadas lá quando eu dou entrada nos dados, onde eu comparo a produção real da placa, no caso aqui 535, com a produção do Inmetro. E aqui é o número daquelas placas teóricas que foram calculadas. Aqui eu posso botar na aba simular, na aba Word. Então, esta é a tela de cálculo do tamanho das strings. Você pode se referenciar essa tela na hora de fazer o seu projeto. Mas lá para a função de emissão de contrato e proposta, a placa simular puxa as informações daqui e elas são suficientes, ok? Nessa aba aqui você pode ir para outra, simular, modos, Word, inversores. Aqui tem mais detalhes, né? Isso é mais parte dos cálculos, não vou mostrar muito. É a pasta de dimensionamento do grupo A. Essa é a pasta de dimensionamento do grupo A. Esse dado aqui ele é puxado da pasta de entrada de dados, mas você pode digitar também mês a mês aqui, ele faz a conta e ele escolhe o que for mais adequado. Isso aqui já é com a compensação para o consumo no horário de ponta, só que isso não vai fazer muito efeito, porque eu só tenho uma demanda contratada de 150 kW, então isso vai limitar a potência de inversores instalada. Mas aqui você consegue fazer todos os cálculos, tirar todas as informações para fazer também a sua proposta. Eu estou acelerando um pouco porque o vídeo já está um pouco longo. Agora eu vou para a pasta de clipping. Ela já foi discutida aqui nesse vídeo, mas eu vou dar uma passada com mais calma nela agora. Então esta é a pasta de clipping, onde é feito todos os cálculos. Em função do número de modos que eu usar, calculo o FDI, calculo o ganho de geração, área clipada, área original e a que foi ganha menos a clipada. Aí eu tenho essa área a mais que dá isso aqui, ok? Aqui eu tenho como os cálculos são feitos. Aqui eu tenho a curva mostrando, eu alterando o número de modos, essas curvas alteram, então ela te dá uma visão boa de como as coisas estão sendo feitas. A pasta de entrada de dados. Então voltamos aqui à pasta de entrada de dados. Da pasta de entrada de dados, nós podemos ir para a pasta Home. Bem, voltei aqui à tela de entrada do sistema de dimensionamento fotovoltaico. Nós estamos encerrando nossa apresentação. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui até o final. E, se possível, vou pedir a você um apoio. Esse programa ele é quase perfeito. Tenho trabalhado com ele durante anos. Ele tem me ajudado bastante, reduzido meu tempo para a confecção de propostas e contratos. Mas ele ainda tem duas coisas que podem ser melhoradas. Eu gostaria de disponibilizar esse programa para todo mundo. Como?
inserindo ele em um site onde você pudesse entrar, fazer tudo lá no site e imprimir os seus contratos e suas propostas automaticamente. Para isso eu precisaria de alguém que me ajudasse a fazer isso. Eu não sou especialista nessa área de informática. Se eu mesmo fosse fazer isso, ia demandar muito tempo. A segunda coisa que pode ser melhorada é a questão do sombreamento. Eu vou aqui na tela de entrada de dados para a gente falar sobre o sombreamento. Bom, vocês viram aqui que eu posso mudar o sombreamento aqui. Isso é teórico, eu vou lá na instalação do cliente, faço uma simulação lá, uso um outro programa, onde eu calculo o sombreamento e eu coloco aqui. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria de acrescentar uma API, por exemplo, do Revit ou um outro programa qualquer, que calculasse esse sombreamento automático para mim, dependendo da visão de um drone de cima da instalação do cliente. Aí ele ficaria, vamos dizer, quase perfeito, concorrendo com esses programas aí internacionais. Mas eu preciso de apoio para fazer isso, porque eu não sou expert nessa área. De qualquer maneira, agradeço a todos mais uma vez por terem estado até aqui comigo e vamos juntos. Até a próxima. Muito obrigado a todos.